Olá, quarto ano! Tudo certinho com você? Vamos para mais um dia de aula? Hoje nós vamos estudar, pega esse livro aí, ó. Vamos estudar português. E a página é as páginas 113 e 114. Vamos para o que interessa? Acompanhe essa leitura aí comigo com muita atenção, ok? O cérebro humano. O cérebro é um dos mais fantásticos órgãos do corpo humano. Esse órgão, que tem mais ou menos o tamanho de uma pequena couve-flor, realiza várias tarefas incríveis, como controlar a temperatura do corpo, a pressão arterial, os batimentos do coração e a respiração. Ele também recebe milhares de informações dos nossos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Controla nossos movimentos físicos ao andarmos, falarmos, ficarmos em pé ou sentarmos, além de nos permitir pensar, sonhar, raciocinar, imaginar e sentir emoções. Gostaram do texto? Vamos lá. A questão A. Você conhecia toda essa capacidade do cérebro humano? Antes, vamos voltar um pouquinho. Eu te pergunto, esse texto que a gente acabou de ler, tá? Esse textinho que eu estou lendo de vocês aí, a gente poderia enquadrar ele, dizer que ele é que tipo de texto? Ele está dentro de que tipo de texto? Isso mesmo, informativo, não é isso? Porque ele traz informações a respeito de um determinado assunto. Questão A, você conhecia toda essa capacidade do cérebro humano? Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Pessoal, B, no texto, as palavras e expressões destacadas atribuem características aos substantivos que acompanham. Qual é a classificação gramatical dessas palavras? Se essas palavras caracterizam o substantivo, então a gente pode dizer que eles são adjetivo, tá? Já vou deixar aí para responder para vocês. Então, pertence à classe gramatical chamada adjetivo. Questão C. Sublinhe os casos em que é usada apenas uma palavra para atribuir uma característica ao substantivo. Por exemplo, fantásticos. Fantásticos órgãos. Então, vocês vão sublinhar fantásticos, tá? Humano, ok? Incríveis. E aí vão procurando. Na questão D, circule os casos em que são usadas duas palavras para atribuir uma característica ao substantivo, como, por exemplo, temperatura do corpo humano. Vocês vão circular temperatura do corpo humano e também batimentos do coração, tá? Seguindo, aqui ele traz uma explicação do que seria adjetivo. O que é adjetivo, professora? É a palavra que atribui uma característica ao substantivo. Exemplos: pequena couve-flor. Então, pequena está caracterizando a couve-flor. Está dizendo que a couve-flor, ela é pequena, a característica da couve-flor, certo? Nesse outro caso aqui, ele está dizendo que sistema nervoso. Então, nervoso está caracterizando o substantivo sistema, tá? E locução adjetiva, professora? Locução adjetiva é a expressão formada por duas ou mais palavras que tem valor de adjetivo, tá? Então, por exemplo, temperatura do corpo e batimentos do corpo, certo? Algumas locuções adjetivas apresentam adjetivos correspondentes. Exemplo: temperatura do corpo, que aí a gente pode substituir do corpo por essas duas expressões:
essas duas palavras, do corpo por corporal, tá? Então, ao invés de se dizer temperatura do corpo, também está correto se substituir por corporal, temperatura corporal. Batimentos do coração, a gente pode substituir por apenas uma palavra. Então, poderia ficar batimentos cardíacos, ok? Fácil, não? Seguindo, escreva 3 adjetivos para cada ilustração. Então, a primeira ilustração é de um palhaço. O que a gente pode dizer que o palhaço é? Eu posso dizer, por exemplo, que o palhaço ele é o quê? Ele é divertido? Então, pronto, já coloca aí, divertido. E procura mais 2 adjetivos, 2 características do palhaço, tá? Borracha. A borracha, eu posso dizer que ela é o quê? Eu posso dizer que ela é pequena? Posso. Então, você coloca aí já pequena e procura mais 2 características para sua borracha. Ônibus. Eu posso dizer que o ônibus é grande? Posso, né, professora? Então, coloca aí grande e coloca mais 2 adjetivos. Já estou ajudando, ó. Questão 3. Observe a ilustração e escreva uma frase sobre o bolo. Use adjetivos e locuções adjetivas, tá? Então, bolo de quê? Bolo de aniversário de fulana, sei lá. Então, você vai fazer, faz pelo menos 2 frases, ou uma frase mesmo. Mas aí, colocando, de que é o bolo? O bolo de quê? Se eu disser que é o bolo de chocolate, já estou caracterizando. Ou de morango, já estou caracterizando, tá? E coloca mais adjetivos nela, que você olhando para o bolo nessa frase. Você dá para escrever uma frase mais elaborada, maior, ok? E aí, questão 4, reescreva as frases, substituindo as locuções adjetivas pelos adjetivos correspondentes. Os rapazes foram a uma festa de criança, então de criança é o que? É a locução adjetiva. Como que ficaria isso aí se eu pegasse, como que a gente poderia substituir de criança por uma palavra só? Apenas uma palavra. Criança é o quê? Lembra o quê? Os rapazes foram a uma festa de criança. Eu poderia trocar isso de criança por quem? Infantil. Então, os rapazes foram a uma festa infantil. Letra B. Ele os ama com amor de pai. Então, ele os ama com amor de pai. Se fosse com amor de mãe, eu podia colocar assim, ó. Ela os... Claro que se a gente trocou o gênero, a gente vai trocar, né? Então, ela também é pronome. Ela os ama com amor materno. Então, eu teria que trocar de mãe por materno. E de pai, como fica de pai? Tá? Responde aí, certo? Beijos. Estou aguardando as atividades de vocês. Tchau.